Há mais de 10 anos, um homem vive escondido da polícia no sertão do Nordeste. Ele sempre anda armado e cercado de jagunços. O nome dele, Chico Bem-vindo. Ele é o assassino mais temido e mais procurado do sertão de Pernambuco. Hoje ele é um bandido de alta periculosidade porque tem vários homicídios, diversos mandados de prisão contra ele, vários assaltos, né, e controla o tráfico de drogas e armas naquela região. Deve ter matado a maioria, uns 60, né? 60 a 80, vamos supor. Chico Bem-vindo é acusado de assassinato e tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele tortura os inimigos e mata inocentes apenas para demonstrar poder. Não me mate, pelo amor de Deus. Não me mate, pelo amor de Deus. Não me mate. Ele teve os dedos amputados, né, cortadas as orelhas e desmaiou, pelo que consta, quando tentou arrancar os olhos dele. Ele chegou a desmaiar onde foi crivado de bala. Chico Bem-vindo vive hoje como viveu há quase 100 anos o conterrâneo dele, Virgulino Ferreira, o Lampião, na mesma Caatinga, no mesmo sertão do Nordeste. Os métodos e a forma como surgem os crimes são os mesmos. O Chico Bem-vindo está se transformando numa espécie de lenda. É um mito vivo na região. O sertão onde Chico Bem-vindo e o bando dele agem é marcado por conflitos. Uma região miserável dominada pelo tráfico de drogas e conhecida como o polígono da maconha. A maior parte dos crimes de Chico Bem-vindo foi cometida nas regiões de Cabrobó, Belém do São Francisco, Salgueiro, do Floresta, Petrolina. Segundo a polícia, foi a disputa entre duas famílias, os Bem-vindo e os Gonçalves, que transformou o Chico Bem-vindo num criminoso. Em nome da vingança e da honra, a rixa entre essas duas famílias já provocou a morte de mais de 100 pessoas. Há aproximadamente 12 anos, né, iniciou-se uma guerra entre as famílias Gonçalves, Araquã e os Bem-vindos por um episódio isolado acontecido dentro de um clube. É noite de forró no Clube Asa Branca. Uma mulher chama a atenção de Clodoaldo Gonçalves, mas ele não se contenta apenas em olhar. E por esse beijo aconteceu essa questão todinha. Clodoaldo Gonçalves não se intimida e beija a mulher de repente, mas ela não está sozinha. O marido assiste a tudo. A guerra entre os Bem-vindo e os Gonçalves começa como começam os namoros, com um simples beijo. Caiu um bocado pra cima dele, pra bater nele. Ele brigou mais um bocado, né? O beijo desencadeia uma briga. Quem toma as dores do marido são os homens da família Bem-vindo. Clodoaldo Gonçalves se defende, ameaça e vai embora, mas promete voltar. Clodoaldo voltou ao forró no sábado seguinte, acompanhado dos mesmos amigos. Um Gonçalves como ele e um conhecido da família Araquã. Mas os Bem-vindos também já estavam lá, à espera dos Gonçalves. Clodoaldo cumpre a promessa. Volta com os amigos para enfrentar os Bem-vindos. É a última briga da vida dele. Clodoaldo e um amigo estão mortos. Este é o primeiro de uma série de assassinatos cometidos por integrantes da família Bem-vindo. O assassinato do forró foi apenas o começo. Para vingar a morte dos parentes, as famílias Araquã e Gonçalves se uniram e escolheram uma vítima. Francisco Santos, conhecido como Dibi de Mané de Zeca, um tranquilo lavrador que morava numa cidade vizinha e nem tinha ouvido falar do crime do forró. Mas ele era um Bem-vindo e isso bastava. Quanto mais cruel e covarde o crime, maior seria a vingança da família Gonçalves.
O lavrador Dibi se prepara para embarcar rumo a Belém de São Francisco, onde a família o espera. Mas os Gonçalves o encontram primeiro. Depois de ser atingido por mais de 20 tiros, o lavrador Dibi de Mané de Zeca ainda foi decapitado. Aí por aí começou a matança de gente. Dibi era primo e amigo íntimo de Chico Benzinho. Daquele dia em diante, Chico entrou na disputa e se tornou o líder da matança, da guerra entre as duas famílias. Em instantes, em linha direta. Motivado pelo ódio contra os Gonçalves, Chico Bem-vindo vai se tornar um matador. Edson Mendonça, conhecido como Pai Velho, morto a tiros e facadas. Acusado de homicídio, ele foi preso poucos dias depois da morte de Pai Velho, mas ficou menos de um ano na cadeia. Em novembro de 91, Chico Bem-vindo cerra as grades da prisão e foge em direção à Caatinga. A partir dessa fuga há 10 anos, Chico Benzindo passou a viver na Caatinga, onde se esconde da polícia até hoje. Ao escapar do xadrez, ele decidiu vingar a morte do último Bem-vindo assassinado. Foi quando começou a reunir seus homens e a formar seu bando. Chico Benzindo planejava uma vingança para nunca mais ser esquecida pelos Gonçalves. Quando matava um, daqui corria atrás do prejuízo. Manhã de sábado, Chico Bem-vindo e o bando vestem uniformes da polícia. Eles armam uma tocaia na beira da estrada que liga Petrolina a Belém de São Francisco. Chico Bem-vindo sabe que por aquela estrada vão passar 2 carros com parentes dos Gonçalves. Chico Bem-vindo está pronto para matar. Desprevenidos, os Gonçalves são presas fáceis. Chico Benzindo incinerou os 5 homens que estavam nos 2 carros e fuzilou todo mundo. As mulheres e crianças foram poupadas, pois os assassinos queriam que existissem testemunhas para contar a história. A história foi contada e a revanche dos Gonçalves não demorou. Mais inocentes estavam marcados para morrer. O sítio da família Bem-vindo é cercado por assassinos da família rival. Dentro da casa, apenas mulheres, velhos e crianças. Todas as 9 pessoas são executadas. A crueldade dos adversários não intimidou Chico Benzindo. Uma das testemunhas mais importantes que pode levar à prisão de Chico Benzindo é Alexandre Santos, o Dentinho. Ele já esteve ao lado dos Benzindo e também dos Gonçalves, mas hoje é jurado de morte como traidor pelas 2 famílias inimigas. Dentinho é acusado de 3 assassinatos. Quem mata mais ganha mais. Quem tem mais fama é mais considerado. Chico Benzindo se valeu da fama de violento e da impunidade para continuar agindo. No dia 24 de fevereiro de 1992, 3 agricultores da família Araquã, ligados aos Gonçalves, entraram na Caatinga à procura de vacas que haviam se perdido do rebanho, mas encontraram um inimigo pela frente, Chico Benzindo. Os agricultores eram de Araquã, que por telefone contou como tudo aconteceu. Papai estava na roça, ele estava procurando um gado, aí saiu uma roça dele lá e ele foi e mataram meu pai. Fazenda do Cerro, 11 horas da manhã. José e Cornélio Araquã são cercados pelo bando de Chico Benzindo. Edivan reconhece Chico, mas consegue fugir sem ser visto. Os 2 homens capturados são executados a queima-roupa. Como é que você soube que foi ele? Foi ele porque ele andava fardado de polícia, né?
E teu pai não teve chance de defesa? Teve não. Depois da morte do pai, Divino Araquã também entrou na briga e hoje está preso acusado de assassinato. Neste momento, a guerra liderada pelos Gonçalves e Benvindo já envolvia outras 4 famílias da região. Muitos outros parentes de Chico Benvindo foram assassinados e, segundo a polícia, ele continuou vingando cada um deles. Uma morte se pagava com outra morte e não paravam de morrer inocentes. A próxima vítima é Antônio Gonçalves. Logo depois do assassinato de Antônio Gonçalves, mais um mandado de prisão foi expedido contra Chico Benvindo. Mas a polícia não conseguiu localizar o assassino e ele continuou agindo livremente. Cercado por Chico Benvindo e os jagunços, João dos Santos não tem nenhuma chance de escapar. Ele não é o único a morrer neste dia. A matança continua. Chico Benvindo e o bando invadem o abatedouro, onde 2 membros da família Araquã trabalham. Ele com o bando dele, era uma faixa de uns 16 homens, matou Paulo. Esse Paulo era Paulo Araquã. Paulo Araquã, e depois que matou Paulo, matou Toinho também. Toinho Araquã. 3 mortes num único dia. E Chico Benvindo ainda iria matar mais. Em nome da honra, movido pela vingança, ele continuou apertando o gatilho e matando inocentes. Chico Benvindo foi capaz até de torturar e assassinar um policial militar que nada tinha a ver com a briga das famílias. O soldado tinha apenas se perdido na caatinga. Seguindo o rastro dos bandidos, nós 4 companheiros, e justamente com o policial Luciano, nos deparamos com eles. Chegamos nessa casa aqui para fazer a abordagem. Porém, antes de chegar na casa, nós éramos em 4 e dividimos 2 e 2. O policial Luciano se distancia dos companheiros na perseguição ao bando de Chico Benvindo. De repente, ele não percebe, mas está cercado. Não há mais saída. Antes de matar o policial, os assassinos vão torturá-lo de maneira brutal. Não me mate, pelo amor de Deus. Não me mate, pelo amor de Deus. Não me mate, pelo amor de Deus. E a morte do policial foi uma morte muito violenta, porque ele foi retaliado vivo, né? E chegando a desmaiar por conta das lesões sofridas, foi quando ele foi crivado de balas metralhadoras. O corte de faca, furou o olho, ele levou o fuzil e a pistola estava com o policial. Mesmo depois de todos esses crimes, Chico Benvindo continua em liberdade, aterrorizando o sertão de Pernambuco. Um dos homens acusados de já ter sido aliado de Chico Benvindo e que hoje está preso por 3 assassinatos, contou como é este homem tão procurado pela polícia. Aqui, se Chico Benvindo disser, mata aquela família todinha, cabo safado, com cachaceira ali da rua, que eu vou te considerar, após ele vai lá, mata pai, mãe, com filho e tudo. Só para dizer que é a consideração de Chico Benvindo, tá entendendo? Aqui Chico Benvindo aqui é o prefeito. Eu não sei como ele já matou o prefeito e já encarnou dentro da prefeitura. É uma figura quase que legendária na região por conta do que falam da sua coragem pessoal, né? Ele controla efetivamente o clã. Daqui a pouco. Chico Benvindo continua desafiando a polícia e age livremente até hoje. É a disputa pela liderança na produção e no tráfico da maconha. Os agricultores que há décadas vivem na miséria descobriram que o quilo da maconha pode ser vendido por um valor 80 vezes maior que o da cebola, um produto comum na região. O município de Belém do São Francisco, cenário da guerra entre os Benvindo e os Gonçalves, é um dos maiores produtores de maconha do país. Só no ano passado foram destruídos pela polícia 10 milhões de pés de maconha no sertão do São Francisco. Foram apreendidas 3 toneladas da erva prontas para o consumo. Para tentar acabar com os conflitos e o tráfico de drogas na região, a Assembleia Estadual de Pernambuco criou uma CPI que investiga o narcotráfico e as violências nas cidades do polígono da maconha.
Com apoio da Igreja, da Justiça e do Ministério Público, a CPI procurou estabelecer um acordo de cessar-fogo entre as famílias. Nós estamos fazendo um pacto de cavaleiros aí. Os primeiros 6 meses eles não vão se cruzar, evitar a circulação das famílias entre si, até se reduzir o clima de tensão. De fato, cada família teria que viver numa área restrita para evitar novos confrontos. A família Araquã viveria em Mirandiba. Os Russos e os Gonçalves ficariam em Belém de São Francisco e em Cabrobó. Os Benvindos em outra localidade, também em Belém de São Francisco. Hoje, representantes das famílias rivais mostraram que querem o fim dessa guerra. Eles se reuniram aqui na Assembleia Legislativa para tentar um acordo de paz. Já chega de tanta violência, de tanta falta de amor, paz. No acordo de paz, eles se comprometem a pôr fim às matanças no sertão e deram as mãos em um gesto de confraternização. Perder um pai e irmão não vale a pena, tá brigando? 2 representantes das famílias em conflito não assinaram um termo de compromisso e o acordo de paz terminou em discussão. Minha família só tem uma pessoa errada, que era Alan, que você sabe muito bem, e Alan tá morto, viu? E na família dos Keldos tem gente errada. Agora aí, meu amigo, é com a polícia, se a polícia, se fulano tá errado, por que não prende, viu? Ei, para aí. Tô falar nisso, vai custar. E você sabe que eu sei, que na morte do meu pai, tu foi que ajudou a matar meu pai. Tu ainda fica conversando, tu tá solto. Eu não tava na morte de seu pai de jeito nenhum, eu não tava, como seu irmão matou o meu, não vamos recordar isso não. Mesmo com o clima de tensão que marcou as negociações, o acordo de paz ainda não foi quebrado. 38 pessoas já estão presas pela participação na Guerra das Famílias. Mas Francisco José da Cruz, o Chico Benvindo, continua foragido. Ele não foi pego pela polícia. Eu acho que ele é protegido por alguns setores, porque também não se justifica que tantos tenham sido presos e ele ainda não. O que quando aqui no batalhão formando uma operação para pegar ele, antes do prato vestir a farda, ele já tá sabendo lá. Tá entendendo? É fácil. É isso que eu estou dizendo aqui, o mundo roda ao contrário, tá entendendo? Acusado de assassinatos e tráfico de drogas, Chico Benvindo continua despertando medo. As pessoas da região temem muito o Chico Benvindo e têm medo de dar qualquer informação sobre a pessoa dele. Ele é protegido por alguns da comunidade em que ele vive. Despertando desprezo e despertando revolta. Linha Direta volta na próxima semana, logo depois de Porto dos Milagres. Boa noite e até quinta-feira que vem.